misericórdia e a paz de Cristo Jesus repousem sobre cada um de vocês neste momento. Amém. Queridos irmãos e irmãs, é incrível como a voz de um ente querido pode trazer instantaneamente calma e paz para uma situação ruim, para uma situação de medo. Uma criança chora no escuro, talvez por um sonho ruim, talvez por medo de monstros imaginários no armário. E a voz de um pai e de uma mãe pelo corredor ou no quarto trazem àquela criança a calma e a paz que ela precisa para sobreviver aquela noite, para ficar bem. Quando crescemos, isso continua. A voz de um familiar, mesmo por telefone, quando estamos longe, pode trazer calma e paz, sossego para nós, quando nós estamos atribulados em circunstâncias perturbadoras. Quando a morte se aproxima, quando uma pessoa está sofrendo, está suportando a dor, ela se segura, ela espera até que possa ouvir aquela voz de um familiar, de um ente querido, dizendo a ela adeus e dando permissão para que ela parta e fique bem, morra em paz. Com certeza muitos de nós já viram essa cena, já presenciaram essa cena. Realmente é incrível como a voz de uma pessoa querida pode trazer calma e paz para nós, para uma situação ruim, uma situação perturbadora. Queridos, se a voz de um ser humano pode fazer isso por nós e realmente faz, quanto mais a voz do nosso Deus. No texto do Salmo, ou livro, nós vemos que a voz do Senhor é poderosa e faz tudo acontecer. Diz o Salmo: ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. No Evangelho pouco lido, nós vemos isso efetivamente acontecendo. Ali, na margem do Rio Jordão, a voz do Senhor foi ouvida sobre as águas. Encontramos no Rio Jordão Jesus Cristo, o Redentor, que vem a João Batista para ser batizado. Jesus vai para se batizar. E aqui surge uma primeira questão intrigante. Por que Jesus foi batizado? Ele não é o santo Filho de Deus, né? Foi anunciado a Maria como santo. Por que então ele entra na fila dos pecadores para se batizar? Bom, a questão é muito simples. Jesus é santo, mas ele não se batiza por si, ele se batiza por nós, porque nós somos pecadores. Por isso, no seu batismo, Jesus se identifica conosco, os pecadores. Ele é batizado por causa dos nossos pecados, para cumprir, como diz o texto, toda a justiça, para cumprir a lei de Deus em nosso lugar. Ao vir a João Batista, Jesus mostra a que veio. Ele veio para ser Deus conosco, tornando-se solidário com a nossa necessidade, com o nosso sofrimento, com a nossa morte, com o nosso pecado. Sem tornar-se pecador, Jesus veio para assumir as consequências da queda do pecado, para assumir as nossas consequências, como nosso substituto. Então Jesus batiza-se por nós, por causa dos nossos pecados e maldades. E no batismo de Jesus, algo interessante acontece. No batismo de Jesus, mais uma vez, a voz do Pai Celestial é ouvida. O Pai fala: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Alguma vez vocês já pensaram sobre esse versículo, em algumas traduções em tempo com prazo? Por que o Pai disse uma coisa dessas para Jesus? Será que Jesus precisava de alguma palavra tranquilizadora? Será que Jesus estava inseguro sobre sua missão de ser o nosso Salvador, e o Pai assim remove qualquer dúvida que Jesus poderia ter tido? Não. O Pai Celestial fala dessa maneira para deixar todo mundo, todas as pessoas cientes de que aquele ali é o seu Filho amado, é o Messias, é o prometido, é o cumprimento da promessa. Ele é o Salvador. Agora, isso não quer dizer que o Pai também não disse essas palavras para os ouvidos de Jesus também. Lembrem-se, a primeira coisa que Jesus faz ao ser batizado, após ser batizado, é ir para o deserto, para ser tentado por 40 dias e 40 noites por Satanás. Por isso não tem nenhum problema em dizer que o Pai Celestial falou essas palavras para Jesus também. Ele estava proclamando segurança e paz para o seu próprio Filho,
antes das grandes tentações que viriam sobre ele. Pois Jesus era e é plenamente humano também. Quantas vezes nós esquecemos disso, que Jesus é Deus e homem, ele é plenamente humano. A diferença entre Jesus e nós, no entanto, é que Jesus ouviu essas palavras do Pai, confiou nelas plenamente. Mesmo em meio às tentações que vinham sobre ele, ele sabia que seu Pai o amava e tudo estava bem. E assim ele pôde vencer as tentações, vencer Satanás. Tudo em nosso lugar e por nós. Mas, queridos, a voz de Deus não para no batismo de Jesus. Nós também ouvimos a voz poderosa e amorosa de Deus, através do Espírito Santo, pela palavra, nas águas abençoadas do santo batismo. O Senhor nos chamou para sermos seus. Ele nos encontrou com medo, sujos, sem vida. E o que ele fez? Passou de largo, nos ignorou? Não. Mesmo que seja isso que nós merecíamos, Deus não fez isso conosco. Ele falou graciosamente para nós no nosso batismo: filho, filha, os seus pecados estão perdoados. Deus nos tirou de uma situação muito ruim, péssima mesmo. Estávamos condenados ao inferno de fogo. Sim, o inferno de fogo era o nosso destino. Era, graças a Deus, porém não é mais. Deus foi gracioso para conosco e nos deu a salvação eterna através do seu Filho. Parece uma coisa corriqueira pensar nisso, né? Deus me salvou, né? Jesus me salvou, eu estou salvo. Mas se pararmos para pensar, nós estávamos condenados ao inferno de fogo, né? Hoje em dia é politicamente incorreto se falar em inferno, né? Ninguém mais fala em inferno, em pecado. Mas Deus nos livrou do inferno de fogo. As pessoas não gostam de pensar no inferno, mas é disso que Jesus nos livrou. Jesus nos livrou do peso do pecado, da condenação do pecado, nos tirando do inferno. Então nós só podemos agradecer a Deus diante disso, né? Não podemos ficar parados diante disso, mas agradecer realmente a Deus que Ele nos tirou de uma situação muito ruim. A sua voz nos tirou não com medo de alguma coisa, uma circunstância, mas nos livrou de uma situação péssima. Em nosso batismo, queridos irmãos, nós recebemos uma nova vida. Fomos perdoados. A nossa velha natureza foi sepultada na morte com Cristo. Morremos para o pecado. Isso quer dizer que o pecado não mais domina a nossa vida. Continuamos pecadores, é verdade, pecamos, mas o pecado não mais domina, porque o Espírito Santo que nos foi dado no batismo, ele continua vivo e atuante em nossas vidas, não permitindo que nós sejamos escravos do pecado, não permitindo que nós vivamos no pecado. Pois a voz poderosa e amorosa de Deus veio a nós, veio de fora a nós, não veio de dentro, veio de fora, sem que desejássemos, sem que pedíssemos, mas Ele foi gracioso e veio a nós. E em nosso batismo Ele nos acalmou, nos deu perdão, nos deu paz, nos deu segurança. No batismo recebemos a fé que recebe tudo aquilo que Jesus na cruz conquistou por cada um de vocês, por cada um de nós. Jesus retirou a sentença condenatória que pesava sobre nós e nos deu aquilo que nós não merecemos: perdão total. E mais uma questão intrigante. Hoje em dia também é muito politicamente correto se falar em perdão, né? Quem mais fala em perdão? A igreja fala em perdão, né? As igrejas tradicionais, então, ninguém mais fala em perdão. Perdão dos pecados, pecado. Eu mereço as coisas, eu tenho que conquistar as coisas, mas eu não preciso de perdão. Então, mais uma vez, estamos falando em perdão, que essa é a vida da igreja, essa é a tarefa da igreja, anunciar o Evangelho. O que é o Evangelho? Nada mais é do que perdão dos pecados. É Deus perdoando aquele que não merece. Então, parece, nossa, uma coisa corriqueira, fui perdoado. Mas eu fui perdoado. Eu não mereço, eu não faço nada para merecer, eu fui perdoado. Então Deus me perdoou, e nós vivemos esse perdão. Então isso é maravilhoso. Isso é motivo de agradecermos a Deus diariamente por vivermos debaixo do perdão.
Nós sempre estamos perdoados em Cristo. Diariamente somos perdoados, estamos perdoados em Cristo. Então isso é maravilhoso. Não é uma coisa que se deixar de lado, mas uma coisa para anunciar, para se falar o perdão que vem a nós de fora, sem que mereçamos. Em nosso batismo, Deus trouxe a nós o sangue de Cristo, o sangue de Cristo que purifica, que nos limpa. Por isso, tenho uma boa notícia para cada um de vocês. Talvez muitos aqui estejam em dúvida, ou não saibam direito, mas vocês estão perdoados, vocês estão salvos, estão redimidos, vocês estão seguros em Deus, vocês estão batizados em Cristo. Essa é a nossa realidade hoje. Porém, todos os dias nós precisamos ouvir a voz de Deus nos dizendo essas doces palavras. Pois quantas vezes nos esquecemos desta realidade abençoada? Quantas vezes nós optamos por ignorar, argumentar ou simplesmente negar esta bendita verdade? Jesus Cristo declarou lá no alto da cruz: está consumado, está pronto. Todo o pecado foi pago. Não há nenhum pecado que ainda tenha que ser pago. Todo o pecado foi pago em Jesus. No entanto, como somos humanos, pecadores ainda, surgem em nós dúvidas, inquietações, preocupações, do tipo: isso não pode ser verdade, isso é muita coisa para mim, será que fiz o suficiente? Eu peco tanto, será que há perdão para mim? Será que Deus perdoa tudo? Isto que fiz é algo que Deus não pode perdoar, nem mesmo Ele. Mas a boa notícia é que Deus conhece essas dúvidas, conhece as inquietações do nosso coração. Ele conhece o nosso sofrimento. Mas Ele não é um Deus indiferente. Ele é um Deus que vem a nós, que continua pela Sua palavra, pela Sua santa ceia, a nos dizer palavras doces, palavras consoladoras. Continuamos a ouvir Sua voz amorosa pelos meios da graça. A voz de Deus continua nos dando calma, nos dando paz, nos dando segurança. Em meio às pressões do dia a dia, em meio às tentações e medos que nos assaltam, quando estamos cansados e sobrecarregados, não sabendo mais o que fazer, a voz do Senhor soa com amor, nos aliviando e animando. Sua voz, que vem pela Sua palavra, continua nos tirando diariamente dos nossos caminhos tortuosos, continua afogando pela lei a nossa velha natureza, continua nos dando pelo Evangelho nova vida em Cristo, fazendo-nos viver diariamente o batismo. Deus continua, Deus não está morto, Deus está vivo e ativo, e Ele continua diariamente a vir a nós com a Sua voz amorosa. O Senhor diariamente nos diz: vocês são meus filhos amados, nada pode tirar vocês da minha mão. Eu dei o meu filho por cada um de vocês, chamei vocês pelo nome, dei a fé de presente para cada um, e eu estou preparando um lugar, um novo céu e uma nova terra para cada um, não por merecimento, não por obras, não por nada que possamos fazer, pois tudo já foi comprado por Cristo. Parece mentira, né? Parece, mas é tão fácil assim. Mas custou a vida do Salvador. Ele pagou por nós o preço. Por isso, nós temos um lugar garantido na nova terra, no novo céu. Viveremos para sempre com o Senhor. E Deus diz a cada um, enquanto estamos aqui aguardando: vivam a vida que eu dei de presente para vocês. A vida é um presente, a vida não é conquista. Nós nascemos, né? Nós nascemos, é pacífico, né? Nós viemos ao mundo. Por isso Deus diz: não tenham medo, não se apavorem diante do novo ano, o ano que se inicia. Eu conduzo suas vidas e eu guardo vocês sempre comigo. Por isso o desejo do Senhor é que esta realidade do perdão, conquistado pelo sangue de Jesus, que foi nos dado através do batismo, acalme diariamente os nossos corações e mentes, nos dando tranquilidade, paz e segurança, para que possamos viver a vida em amor ao próximo, levando a palavra do nosso Deus. Pois em Cristo, por causa de Cristo, Deus nos diz a todo dia e a todo momento: não tenham medo, vocês são meus filhos amados.
Amém.